Salve galera, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Mais uma semana de encontro, mais uma semana de estudo. Estudem, por favor, tem muita matéria acumulando. E hoje nós vamos aproveitar para tratar de mais um conteúdo muito importante, que é o aspecto da simetria e da kurtose. Para esse nosso encontro em particular, eu preparei dois exercícios que foram colocados à disposição de vocês, o exercício de número 4 e de número 6 dessa quarta semana, né? Foi um pedido de uma aluna para poder fazer esses exercícios, então bacana que vocês estão me dando um retorno sobre suas dificuldades, mas não se esqueçam de estudar e correr muito atrás, tá? Eu estou à disposição para tirar dúvidas no que for necessário. Um abraço, siga aí, até mais. Salve galera, então vamos lá. Atendendo a pedidos, eu estou resolvendo o exercício de número 4 da lista de vocês, do capítulo 4, cujo enunciado está aqui colocado, considerando a distribuição de frequências relativa aos pesos de 100 operários de uma fábrica, é dado a coluna dos pesos, da frequência de operários relacionada à coluna dos pesos, ele quer que a gente determine o grau de assimetria. Eu gostaria de chamar a atenção de começar a resolver esse exercício, que esse exercício foi retirado do livro do Antônio Crespo, Estatística Fácil. Ele está na página 125, eu estou mostrando aqui para vocês, bem como a resposta está na página 218. Tá? Então está tudo aqui em cima aparecendo para vocês, todas essas informações. Bom, para calcular o grau de assimetria, eu na verdade vou precisar calcular o coeficiente de assimetria de Pearson, que está aqui, foi dado no material de apoio de vocês. O grau de assimetria está simbolizado pela letra S aqui. Tem uma explicação que eu estou apresentando aqui também sobre o grau de assimetria para vocês relembrarem. Só que eu tenho uma questão. Quando a minha distribuição de dados tem uma moda muito bem definida, então observem isso, se a moda estiver muito bem definida, se não tiver qualquer dúvida sobre a moda, eu vou usar essa expressão aqui de cima para calcular o grau de simetria. Por outro lado, se eu tiver alguma dúvida sobre a moda, ou se a moda não for uma única, né? Se eu tiver mais de uma moda meus dados agrupados, a minha série de dados agrupados, a expressão que eu tenho que utilizar é essa daqui de baixo. E aí vocês vão observar que a expressão de cima está em termos da moda, o cálculo, e a de baixo está em termos da mediana. Então eu vou precisar calcular essas duas informações aí, essas duas variáveis. Então, para a gente começar, vamos organizar os nossos dados aqui na tabela. Eu já coloquei os dados de referência que estão aqui, e eu vou precisar calcular os pontos médios, porque a gente já viu como é que é feito esse cálculo, por exemplo, de média, no caso de classes agrupadas, ou dados agrupados em classe. Eu considero como válido uma aproximação o ponto médio de cada uma das classes. Então, a primeira classe entre 50 e 58, eu tenho um ponto médio 50 mais 58 dividido por 2, que é 54. Então, tá aí. Eu vou fazer a mesma continha para todos os outros. 58 mais 66 dividido por 2, 66 mais 74 também dividido por 2, 74 mais 82 dividido por 2, quase lá, 82 mais 90 dividido por 2, e a última classe aí é 90 mais 98, também dividido por 2. E esses são os valores dos pontos médios que nós conseguimos encontrar aqui no nosso enunciado, retirado do nosso enunciado. A frequência, basta copiar da tabela, está aqui, esses valores. Então 10, 15, 25, 24, 16 e 10 novamente. Prontinho. Eu vou precisar daqui a pouquinho da frequência acumulada, então já vou colocar aqui para vocês a frequência acumulada, vocês podem acompanhar como é que eu vou fazer isso. Eu tenho 100 operários, então no final aqui da minha frequência acumulada tem que aparecer exatamente este número, tem que aparecer o número 100. Ou seja, a cada vez que eu mudo de classe, eu contabilizo quantos números eu já, ou quantas amostras eu já avaliei, né? Então no primeiro momento, a minha primeira classe tem 10, na segunda eu tenho 15, então necessariamente eu já avaliei essas 15 e as 10 anteriores. É assim que eu vou estabelecendo o número da frequência acumulada. Para calcular a média, que eu vou precisar, vocês podem observar aqui, tanto do caso modal como do caso não modal, eu preciso desse valor da média. Para calcular a média, eu preciso multiplicar o ponto médio vezes a sua frequência.
E isso foi feito no capítulo 2 em detalhes. Então, se você tiver alguma dúvida, retorna lá no capítulo 2, por favor, e dá uma olhadinha em como é que nós desenvolvemos esse raciocínio. E está aqui a multiplicação entre o ponto médio e a frequência de todos os dados calculados. Eu já tenho aqui o número total de operários, que já foram contabilizados, e a média, por definição, é a soma desses pontos médios multiplicados por suas frequências dividido pelo total de operários. Então, está aqui o nosso valor da média encontrado. Até aí, nenhuma novidade. Nosso grande problema começa daqui para frente. Então, se você observar os dados da tabela, a gente vai notar que o número médio, ou ponto médio de maior ocorrência, está aqui em 25, né? 25 vezes a média, o ponto médio, 70. Então, a princípio, este é o valor da moda. Vou colocar aqui para vocês o valor da moda. Só que se você olhar para a série de distribuições abaixo aqui, ou seja, a próxima classe, em 74 e 82, a gente também nota que esse valor médio, esse ponto médio aqui de 78, ele está acontecendo 24 vezes. Então, na verdade, eu estou com uma certa dúvida, né? Pô, será que a moda é exatamente o valor 70? Será que esse 78 não tem influência nenhuma na minha moda, né? Então, há uma dúvida. A definição da moda está correta. Ou seja, a moda é o valor que de maior ocorrência. Então, a princípio, ele está aqui, destacado numericamente ao 25. Mas eu ainda fico na dúvida, será que não tem influência nenhuma aqui do valor de 78, desse ponto médio? E por que a minha dúvida? A minha dúvida é muito simples, porque esses dados aqui, gente, estão agrupados. Então, eu não tenho mais uma informação precisa de quais números de fato estavam acontecendo com maior frequência. Eu tenho o valor médio. Então, isso me causa uma certa dúvida, me causa uma certa apreensão. Bom, daí para calcular então o coeficiente de Pearson ou o grau de assimetria, a segunda expressão. Tendo essa dúvida, a gente usa, ao invés da moda, a mediana. E para calcular a mediana, nós temos essa informação matemática que está aqui. A mediana de uma distribuição de dados agrupados é dada pela formulinha está aqui, onde Li é o limite inferior da classe, onde supostamente você acredita que está a mediana. P é a posição da mediana no conjunto total de dados, chamado de posto da mediana. F de AI é a frequência acumulada até a classe anterior à classe onde está a mediana. H é a largura do intervalo da classe e FM é a frequência da classe onde está a mediana. A mediana ainda continua sendo o valor que vai dividir a sua série no meio, é o valor central, vai dividir a série com metade de um lado e metade do outro. Então, até aí continua sendo a mesma definição da mediana. Só que agora eu tenho uma expressão matemática para encontrar essa mediana. Então, eu destaquei para vocês em vermelho aqui, onde deve estar a mediana. Por quê? Porque é aí que eu vou usar a frequência acumulada. Como a mediana é o valor que divide a série na metade, bom, até a metade, que é aqui o número 50, eu tenho uma parte das séries e depois eu tenho o total da minha série, o restante da minha série nos demais valores abaixo. Então, está aqui mostrando a frequência acumulada. Então, nesta classe está destacada em vermelho aqui, entre 66 e 74, cujo ponto médio é 70, a frequência é 25 e a frequência acumulada é 50, eu acredito que a mediana está aí. E faria sentido a mediana estar mais ou menos nesse ponto, ou na posição 50 ou 51, mas novamente, né, esse número aqui ele é impreciso, porque eu não tenho exatidão de que valores estão agrupados em cada uma das classes. Então, eu supondo que a mediana esteja aí e não na classe inferior, porque na classe inferior eu estou jogando a mediana um pouco mais para frente da minha curva de distribuição. Então, eu acho que ela está aqui nesse ponto. Então, eu vou fazer essa conta dessa expressão matemática que está aqui. Vamos lá. Para calcular a mediana, eu vou precisar do limite inferior da classe onde eu acredito que está a mediana. O limite inferior desta classe aqui, entre 66 e 74, ou seja, o menor número dessa classe, supostamente, é o número 66. Então, 66, está aqui colocado. Mas, vou abrir parêntese. O posto da mediana. O posto da mediana, eu acredito que se a mediana estivesse nessa classe, ela estaria ocupando a posição de número 50. Então, vou colocar aqui o número 50, que é o posto, a posição dela. Menos aqui, né? Pela fórmula. Menos o F aí, que é a frequência acumulada até a classe anterior. Ou seja, até a classe anterior, ou seja, a classe que está aqui em cima, a frequência acumulada que eu tinha era de 25. Então, estou colocando aqui, 25. Fecho o parêntese e vou multiplicar esse resultado por uma divisão. H, que é a largura de cada uma das minhas classes, que são iguais nesse caso, vale 8, dividido pelo FM, que é a frequência da classe onde está a mediana. A frequência da classe onde está a mediana é o número 25 que aparece aqui. Então,
A princípio, olha o valor que vai aparecer da mediana agora para mim. 74. Então a moda continua sendo 70 e a mediana aqui é o valor 74. Você veja que na verdade eu não tenho nenhum número 70 e 71, apareceu que 74 que é o limite superior dessa classe. E de novo, gente, isso é uma aproximação. Faz sentido essa aproximação porque, mais uma vez, eu não tenho os intervalos das classes. Se esses números existissem, se eles me fossem informados, tranquilo, beleza, eu já saberia qual é a mediana. Era só olhar a minha série, mandar o Excel procurar, estava valendo. Mas como eu não tenho essa informação precisa, tem uma expressão matemática para a gente calcular, então, a mediana. Então, está aqui o valor da mediana encontrado. Bom, agora vamos prosseguir com outros cálculos, porque eu preciso agora calcular o desvio padrão, porque tanto no caso modal quanto no caso não modal, o S aqui representa o desvio padrão. Então, eu preciso calcular essa informação. Para calcular o desvio padrão, eu preciso calcular os desvios, ou seja, a diferença entre o valor do ponto médio menos a minha média. E lembrando aqui que, com cuidado, eu tenho que travar a minha média na hora que eu faço essa conta no Excel, para ele não fazer besteira. Então, vou aplicar para todos os valores aqui. Esse número não existe. Está aqui. Então, está aqui o cálculo de todos os desvios. Depois, eu tenho que calcular os quadrados desses desvios, né? Então, está aqui elevado ao quadrado. E, de novo, esse cálculo é prático, a gente já fez isso, só que agora a gente está aplicando com dados agrupados, que é bem legal. Depois, eu tenho que pegar esse desvio ao quadrado e multiplicar pela frequência. Então, esse valor aqui do desvio ao quadrado multiplicado pelos seus respectivos valores de frequência. Essa aqui é outra acumulada. Perfeito, está aqui também. Olá, então os dados estão aí. E agora eu estou em condições de calcular a minha variância. Vamos calcular aqui a variância, que é a soma desses valores, dividido por n menos 1, eu estou fazendo do mesmo jeitinho, n menos 1, n aqui é o número total de operários, menos 1. Então está aqui o cálculo da variância. E por fim, o cálculo do desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então está aqui, desvio padrão. E aí já apareceu aqui o cálculo da simetria, porque eu já tinha colocado, mas vamos apagar aqui para fazer de novo. O cálculo da simetria é 3 vezes o valor da média, que eu calculei aqui, menos o valor da mediana, que está calculado aqui, a gente corrigiu, né? Encontramos o valor da mediana com a expressão matemática, dividido pelo desvio padrão que está aqui. Então está aí o resultado batendo direitinho com o proposto pelo senhor Antônio Crespo, autor do livro em que essa questão foi retirada. Usando comandos do Excel, média, né, igual a somar produtos, está aqui. Então, a soma produtos são os valores dos pontos médios, as suas frequências, dividido por n, que é o total de operários. Então, está aqui. Calcular a variância também, somar produtos, que nesse caso é o desvio elevado ao quadrado, multiplicado pela frequência e dividido por n menos 1, então total de operários menos 1. Menos 1. Está aqui, bateu o valor. Desvio padrão é a raiz quadrada desse cara, da variância. Eu calculei aqui. E o grau de assimetria é novamente 3 vezes o valor da média menos a mediana, que nós calculamos anteriormente, dividido pelo desvio padrão, está aqui calculado. E aí bateu também o valor. Gente, é isso. Vamos para o outro exercício que foi solicitado para a gente resolver. Sai daí não que eu já volto.